É fantástico estar aqui no sopé destas montanhas. Muitas décadas de minha vida, a primeira metade da minha vida, fiquei procurando por elas. Porque eu precisava descarregar a minha carga. Agora é... Agora dificilmente consigo estar aqui, em um nível, de certa maneira. O processo espiritual significa se tornar como uma montanha, estável, imóvel. Porque somente quando alguém tem uma base estável, muitas coisas podem ser feitas. A exuberância da vida só é possível se houver estabilidade absoluta. Caso contrário, a exuberância levará à loucura. Sim. É por isso que muitas pessoas que são um pouco criativas, um pouco ativas, um pouco exuberantes, sempre terminam sendo esquisitas e quase insanas. Porque sem estabilidade, não se pode manter uma dança em contínuo andamento. É por isso. Shiva significa quietude, Shiva significa dança ao mesmo tempo. Ou você o vê sentado, absolutamente imóvel, ou o vê numa explosão de dança. Porque uma explosão só é possível quando há uma base estável. Uma explosão, não sendo destrutiva, só é possível quando há estabilidade. E estabilidade, as pessoas tentam se tornar estáveis controlando e podando suas vidas. Esta é a forma que sua avó lhe diria sobre como ficar estável. Controle-se. Daí então você se tornará estável. Sim, se você estiver morto, ficará estável, muito. Isso eu te prometo. Então, normalmente, as pessoas que falam de estabilidade são todas existências constipadas. Você sabe o que é constipação? Isso significa que aquilo acontece pouco a pouco. A sua alegria, o seu amor, o seu êxtase, acontece pouco a pouco, aqui e ali. Isso é constipação. Então, a estabilidade não é porque você reduziu sua vida ou a poldou ao mínimo e você ficou estável. Isso não tem nenhum valor. Estabilidade porque você vê tudo com absoluta clareza. É por isso que, quando dizemos Adiyogi, estamos falando de estabilidade e, ao mesmo tempo, de uma dança exuberante. Isso só é possível porque ele tem mais de 2 olhos. Não necessariamente 3, mais de 2. Isso significa que ele vê muito mais do que a maioria das pessoas jamais viu. Porque ele vê muito, muito mais. Ele tem capacidade de ser estável. Se você vê apenas uma parte daquilo, você não pode ser estável. Portanto, todo o esforço é para ver melhor. Darshan. Para ver, sabe? Toda cultura tem sempre falado sobre isso. Você vai ao templo não para enviar petições, mas para darshan, para ver melhor. Fundamentalmente, o motivo pelo qual as pessoas não são capazes de ver o que há com a vida é simplesmente por causa das identificações com tantas coisas. A começar com o corpo. As identificações se voltaram para tantas coisas.
No momento em que você se identifica com algo, toda a sua mente compreende que precisa ser protegida e ela funciona apenas para aquilo. Então, como eu quebro minha identidade nacional, minha identidade religiosa, minha identidade racial, você não tem que seguir assim. Se você quebrar sua identificação com seu próprio corpo, ele desaparece, tudo desaparece, porque tudo o mais está ancorado nele. Tudo é apenas uma amplificação de sua identificação com as restritas limitações de seu próprio corpo. No momento em que você se identifica com ele, o restante das identificações é apenas multiplicação. E isso se multiplica muito rápido. Quanto mais bem-sucedido você for com o que quer que esteja fazendo, mais rápido se multiplicará. E você será capaz de ver cada vez menos. À medida que suas identidades crescem, o drama psicológico aumenta em intensidade. Não permitirá que você veja nada, seus próprios pensamentos e emoções o afundarão. Infelizmente, o mundo tem constantemente pressionado as pessoas a acreditarem que o que acontece em suas mentes é muito importante. Eu tenho tentado convencer o mundo de que o que está acontecendo em sua mente é apenas lixo. Não, Sadhguru, eu estou pensando em Deus. Isso também é lixo. Talvez seja um lixo um pouco mais sagrado, mas ainda é lixo. Porque na sua mente, Deus não pode vir, o diabo não pode vir, os anjos não podem vir. Somente os pensamentos vêm. É um tolo aquele que identifica um pensamento como sagrado e o outro pensamento como qualquer outra coisa. O pensamento significa algo que não é real naquele dado momento. Pensamento significa que o lixo velho está apodrecendo em sua mente. Você precisa, para sobreviver, em relação a isto e aquilo, mas você não precisa pensar para explorar algo novo. Você não precisa pensar para se tornar iluminado. Porque o que você vai pensar? Você só pensará nos dados antigos que estão em sua cabeça, de muitas maneiras diferentes, talvez. Quantas variedades de expressões seu lixo encontra? Isso não tem nenhum valor para a vida. Talvez socialmente haja algum valor. Em alguns lugares, quando eu vou internacionalmente, as pessoas estão dizendo ele é um líder de pensamento. Eu digo, não tenho pensamentos na cabeça. Então, vendo claramente, vendo tudo, que sua visão não seja obstruída por você mesmo. Se isso acontecer, a estabilidade acontecerá. Exuberância, você não precisa se preocupar, porque essa é a própria natureza da vida. Tudo é exuberante. É preciso estabilidade para permitir que a exuberância aconteça. Do contrário, você continua reduzindo sua exuberância porque ela dói quando está fora de equilíbrio. Se você está desequilibrado e se move a uma certa velocidade, você vai se machucar. Quer você esteja conduzindo uma bicicleta ou conduzindo o cosmo. Se você estiver sem equilíbrio e atinge certa velocidade, você irá se machucar muito. Portanto, equilíbrio é muito importante. E o equilíbrio que vem de repreensões não é equilíbrio, isso é, sabe, morte empacotada. Sim. Você embala a morte de uma certa maneira e parece muito decente e dignificante, porque os mortos são sempre muito dignos, você já viu isso? Eles nunca fizeram nada indecente, fizeram?
Portanto, essencialmente, tudo está ancorado na clareza da visão. E isso não acontecerá a menos que exista alguma distância entre o que sou eu e o que é meu corpo. Se essa distância não existir, então a multiplicação de identidades irá apenas... é uma consequência inevitável. Visão. Se você presta atenção a estas montanhas, você deveria ficar louco todos os dias. Embora eu as tenha carregado por toda a minha vida, ainda fico enlouquecido olhando para elas. Ou você não as enxerga, ou está olhando e não as enxerga. Uma vez, Shankaran Pillai veio ao Isha Yoga Center e disse que queria ficar em um quarto que tivesse uma vista espetacular. Então, depois de pensar, a recepção o colocou no Chitra Block. No dia seguinte, ele acordou e reclamou: "Eu pedi um quarto com vista. Por que você me colocou aqui?" Eles tentaram explicar que este era o quarto com a melhor vista. Ele disse: "Onde está a maldita vista? A montanha está no meio." A montanha nunca está no meio, é só você. Olhar para além de si mesmo é tudo o que é preciso. Ser brincalhão sempre foi entendido como irresponsabilidade? Sim? Você sabe, desde a sua infância e provavelmente com seus filhos você também esteja fazendo isso, se eles são simplesmente brincalhões, você acha que isso é ser irresponsável? A maneira mais responsável de viver é você sendo brincalhão com a vida. É absolutamente irresponsável carregar um rosto alongado e andar por aí neste planeta? Sim ou não? Não é absolutamente irresponsável andar por aí com infelicidade? Sim? Essa é a coisa mais irresponsável que você pode fazer? Então, ser brincalhão não é irresponsabilidade? Ser brincalhão é ser muito responsável e responsivo à vida. Somente quando você é brincalhão você pode fazer isso? Quando você é sério, o mundo não existe para você, é só você e suas bobagens. Sim? Quando você é sério, é apenas sobre você e suas bobagens. O mundo e outras vidas não existem para você. Somente quando você é brincalhão poderá prestar atenção a tudo. Você só pode realmente responder a tudo no mundo se você for brincalhão. Caso contrário, você não pode. Apenas o fardo disso o matará. Portanto, ser brincalhão não é uma filosofia que você deve desenvolver. Vou ser brincalhão, vou ser brincalhão. Não. A ciência está lhe dizendo que toda a existência é apenas uma dança de energia. Parece que as forças que criam esta existência estão sempre brincando. Sempre, nesta cultura, a criação tem sido descrita como a brincadeira de Deus. Quando eles diziam brincadeira de Deus, muitas pessoas pensantes pensavam: "Ah, aquele tolo está brincando com a minha vida, por isso toda essa infelicidade?" As forças da criação estão constantemente brincando. Se elas pararem de brincar, você está acabado. Sim? Todas as forças básicas nisso, dentro do próprio corpo, elas devem estar brincando com total vigor. Só assim tudo estará bem. Se elas pararem de brincar ou se recusarem a brincar, você está acabado. Então, brincar não é apenas em sua atitude. Esta não é a sua atitude. Esta é a atitude do Criador. Esta é a atitude da criação. Se você está em sintonia com a criação e com o Criador, ser brincalhão é muito natural. Somente quando você não está sintonizado com isso, de algum modo, você ficou totalmente escravizado ao processo da sua mente, do seu pensamento, das suas opiniões, das suas ideologias,
dos seus certos e errados, de suas moralidades, então é apenas que você perdeu o seu brincar. Se você estiver alinhado com a vida, se estiver alinhado com a criação ou com o Criador, você naturalmente será brincalhão. Você começou a ignorar a grande criação e se tornou muito apegado à sua insignificante criação que está acontecendo aqui. É por isso que toda a brincadeira se foi. Se você estiver alinhado com a grande criação, não existe outra maneira de ser. Você será brincalhão. Somente se alguém é brincalhão, tal pessoa pode realmente enfrentar os problemas no mundo sem ser afetada por eles e fazer o seu melhor sobre isso. Se ele não souber como ser brincalhão, estes problemas irão devorá-lo. Os problemas que existem no mundo não são simples. Se você tentar enfrentá-los sem a ludicidade necessária em você, nunca, jamais pense que você vai solucionar o problema. Você simplesmente será engolido pelo problema. Isso é tudo o que acontecerá. Muitas pessoas têm sido devoradas, não é mesmo? Inúmeras pessoas com boas intenções, não foram elas engolidas? Não foram engolidas pelos problemas do mundo? Inúmeras pessoas com muito boas intenções foram simplesmente consumidas pelas situações existentes. Você só pode lidar com elas se você for realmente brincalhão. Caso contrário, tudo será um problema. Se você mantiver apenas algumas horas de brincadeira por dia sobre o que você está fazendo, você verá que até seu corpo físico começará a funcionar muito melhor. Sua cota de sono diminuirá. E a meditação se tornará um processo natural para aquele que é brincalhão. Porque, no momento em que você está brincando, você não está emaranhado com as coisas que você está fazendo. Uma vez que você não está emaranhado com isso, você não está acumulando karma, você está fazendo yoga. O processo de viver não é se emaranhar, o processo de vida é tornar-se liberto. Portanto, você não está mais fazendo karma, você está fazendo yoga com a atividade que você desempenhar. Uma vez que você faz yoga durante o dia, definitivamente tudo deve melhorar, não é? Para um iniciante que ainda não está realizado, a atividade é necessária. E se você não faz da atividade uma brincadeira, a atividade é a morte, sempre. Não importa qual seja o tipo de atividade. Existem diferentes maneiras de atravessar uma situação, sabe? O Mahabharata é uma tremenda declaração disso, de como diferentes seres humanos atravessam as mesmas situações. Quase tudo que Krishna está atravessando, em menor escala, as pessoas ao seu redor estão atravessando. Como elas atravessam isso e como ele atravessa isso, como diferentes tipos de pessoas atravessam isso, as mesmas situações. O Mahabharata é um documento tremendo sobre isso, de como diferentes tipos de pessoas de diferentes níveis de consciência existem e atravessam as mesmas situações. Quando existe algum problema, você está em viagem ao exterior ou você está no escritório, alguns problemas surgem. Se houver 10 pessoas, como essas 10 diferentes pessoas experienciam esse pequeno problema que surgiu? Uma pessoa vai arrancar os cabelos e surtar, outra pessoa irá partir para cima de alguém, outra pessoa bate na própria cabeça, outra pessoa está procurando o que ela pode fazer. Você vê essas coisas acontecerem? A mesma situação? Então, fundamentalmente, é isso que o Mahabharata é. Que existem todos os tipos de pessoas, pessoas boas, pessoas más, completamente malignas, absolutamente virtuosas, vários tipos de pessoas. Se você olhar para isso, todo tipo de ser humano que você pode encontrar em qualquer sociedade, elas estão todas lá no Mahabharata, toda uma gama de pessoas, gananciosas, absolutamente egoístas, medrosas, corajosas, valentes, guerreiros, covardes, todos os tipos estão lá. E elas todas estão sendo submetidas a todo um intenso drama. E você olha para a experiência de cada uma
é muito diferente, e a forma como elas lidam com isso é muito diferente, e onde chegam ao final é muito diferente. Por meio de todo esse drama, de todas as pessoas, Krishna está atravessando a quantidade máxima de dramas, porém intocado, porque ele disse, Yogastaha Kuru Karmani, ou seja, primeiro estabeleça-se no yoga e depois haja. Se você age sem se estabelecer no yoga, então a sua ação se tornará um emaranhado, não importa o que você esteja fazendo. Coisas simples que as pessoas se dedicam a fazer na vida. Afinal, para a maioria das pessoas, 95% das pessoas no mundo, tudo ao que elas têm se dedicado é apenas para ganhar algo para a sua sobrevivência, procriar, criar seus filhos. É isso. Apenas para este pequeno drama que elas escolheram para si mesmas, elas queriam isso. Um pequeno negócio ou um emprego, uma casa, esposa, filhos, marido, é isso. Para gerir isso, onde eles acabam? Muitos acabam nos hospícios insanos também. Apenas fazendo esse simples trabalho, não é mesmo? Sim? Eles não assumiram os problemas do mundo. Eles não querem ser Dharma Guptas, querendo estabelecer o Dharma no mundo, nenhuma responsabilidade tão grande que eles tenham assumido, apenas para ganhar a vida, sobreviver, procriar e morrer. O que todas as criaturas do planeta fazem, para isso, vejam onde as pessoas estão acabando. Quantas pessoas estão acabando totalmente malucas? Quantas pessoas estão nessa ladeira abaixo? Sim, gente demais, não é? Está tendo um peso excepcionalmente incomum, um simples processo de vida? Não é necessário ser assim, mas infelizmente tem sido assim para muitas pessoas, simplesmente porque não existe o brincar em suas maneiras de existir. Não existe brincadeira na maneira como elas vivem. Elas são mortas de sérias. Agora, essas duas coisas parecem contraditórias. Em um nível estamos falando sobre intensidade de paixão, devoção, em outro nível de brincadeira, essa é a questão. Se é paixão, você deve incendiar com isso. Se você é indiferente, você não saberá o que isso é. Isso apenas o tortura, você não terá o benefício, você não saberá o benefício disso. Você realmente tem que incendiar. Senão, de forma alguma você saberá o que é. Se você quer trilhar o caminho da devoção e você também quer salvar a si mesmo, isso não funciona. A ideia de devoção, a ideia de escolher o caminho da paixão é que você quer incendiar tudo o que você é, para que apenas aquilo pelo qual você está apaixonado ou é devoto exista dentro de você. O que você chama de eu mesmo é incendiado no simples processo. Para uma mente pensante, isso parece autodestrutivo, mas ao menos que você esteja disposto a incendiar o limitado, outra possibilidade nunca surgirá dentro de você. Se realmente uma outra possibilidade tiver que lhe tocar, você realmente tem que incendiar. Você se senta na floresta e se torna meditativo. Najas irão se aglomerar na sua frente. Consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões das montanhas. Eles levam uma picada do escorpião e usam o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico. Onde existe acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso. Então, você mencionou esse instrumento que nos permite acessar isso, como quer que a chamemos, consciência, inteligência.
Mas você diz que é para humanos. Então, o que você pensa sobre os animais e como eles percebem o mundo? Veja, quando se trata de animais, um animal é programado de tal maneira que grande parte da sua vida é fixada em torno de seu processo de sobrevivência. Digamos que, para qualquer criatura nesse sentido, se o estômago está cheio, sua vida está resolvida, eles simplesmente ficam ali sentados felizes. Mas essa não é a natureza do ser humano. Estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, uma centena de problemas. Essa é a natureza do ser humano, porque a sobrevivência não é o final do jogo para nós. Somente quando a sobrevivência está garantida, o que é humano entra em ação. Até então, nós também somos apenas mais uma criatura. Quando estamos absolutamente famintos e a sobrevivência está em questão, somos como qualquer outra criatura. Seres humanos lutam como qualquer outra criatura quando a sobrevivência está em questão. Somente quando essas coisas estão garantidas, outras dimensões do ser humano se tornam uma possibilidade. Assim, a sobrevivência não é o fim do jogo para nós, é o começo, é o A da vida, mas para todas as outras criaturas, a sobrevivência é o fim do jogo. Mas mesmo entre elas, certas criaturas são muito mais capazes de acessarem, ou pelo menos de serem sensíveis. Eu não diria acessar, elas são um pouco mais sensíveis à consciência. Onde quer que exista consciência, certas criaturas se comportam de uma certa maneira. Na Índia, na cultura yógica, no misticismo indiano, em todos os lugares, você vê que sempre haverá uma naja. Simplesmente porque nós sempre vemos, onde quer que haja um pouco, de acesso à consciência, essas criaturas de alguma maneira sentem isso e veem. O que as faz sentir isso? Uma coisa que eu estou supondo, isso não é uma ciência exata para mim. Estou apenas supondo porque elas são surdas como pedra. Acho que elas são super alertas em algum outro sentido. Elas são muito alertas. Isso é um fato. Isso foi verificado por algumas pessoas. Veja, por exemplo, uma naja no sul da Índia. Ela não tem nenhuma orelha, nenhum mecanismo de audição, então ela tem todo o corpo no chão e literalmente a orelha no chão, sabe? Então, se vai haver um terremoto na Califórnia, que é literalmente a 12 horas de distância, isso significa quase no lado oposto do planeta, se houver um terremoto nos próximos 2 dias ou 3, essa naja começará a se comportar de uma certa maneira. Se você observar cuidadosamente, se você dominou essa observação suficientemente, você pode claramente dizer que haverá um terremoto aproximadamente neste tipo de latitude. Há pessoas que podem fazer isso simplesmente observando a serpente. Como ela se comporta, eles dizem que haverá esse tipo de movimento em alguma parte do planeta. Então, por menor que seja, mesmo as mínimas vibrações no planeta, ela é capaz de sentir. Então, por causa disso, ela tem uma certa consciência, ou melhor, sensibilidade a certas vibrações. Provavelmente, quando alguém acessa o que estamos nos referindo como consciência, as outras vibrações que normalmente todo mundo está emanando diariamente, suas questões físicas, suas questões psicológicas, provavelmente, isso se torna mínimo. A falta dessa vibração é algo que a naja sente. Se você se torna muito meditativo, você se senta em uma floresta e se torna meditativo, najas irão se aglomerar na sua frente. Elas virão e se sentarão lá como se estivessem esperando por você. Essa é a minha experiência pessoal incontáveis vezes. E isso será validado por diversos yogis na tradição, sempre, porque elas são capazes de sentir essa falta de vibração na pessoa. Quando as vibrações se tornam muito mínimas ou muito refinadas, de alguma maneira elas são atraídas a isso. Todas as criaturas venenosas, aquelas que criam veneno no seu sistema, todas elas são capazes de sentir isso? Provavelmente eu só estou fazendo suposições aqui, é apenas suposição. Veja, algumas criaturas geram veneno dentro de si como um processo evolucionário, provavelmente porque, de alguma maneira, suas características físicas são tais que, sem um veneno mortal, ela não teria sobrevivido. Ela está constantemente ameaçada. Então, por que ela está se sentindo tão ameaçada, Isso também é verdade em seres humanos. Aqueles que estão sempre se sentindo ameaçados carregarão muito veneno dentro de si.
Então, olhando para o comportamento humano, só estou supondo, talvez no processo evolucionário, porque elas não têm membros, digamos, porque as serpentes não têm membros, elas não têm as mesmas capacidades que outras criaturas têm, então elas podem ter desenvolvido veneno depois de um certo tempo, porque caso contrário, elas não teriam sobrevivido, senão elas não teriam alimento para comer. Tudo ao redor delas se move mais rápido, mas ainda assim elas conseguem caçar e viver somente por causa do veneno que carregam. Todas as criaturas venenosas, eu notei isso com abelhas, sabe? As abelhas que produzem mel, a maneira que elas se comportam à minha volta, muitas vezes, eu notei, é muito estranha. No começo, quando isso aconteceu, eu não podia acreditar como esses insetos parecem estar sentindo algo que ninguém mais sabe. Seres humanos não sabem na maior parte do tempo, mas elas são capazes de ver isso. Eu normalmente percebi isso com todas as criaturas venenosas, porque para gerar aquele veneno, há algum processo especial acontecendo dentro delas. Pelo que escutei dos cientistas e sabe, as pessoas que estão trabalhando neste campo, elas estão dizendo que o veneno é uma das proteínas mais complexas produzida no planeta. E hoje, para várias doenças neurológicas, estão ocorrendo experimentos em como o veneno poderia ser uma solução no futuro. Porque, sabe, na minha experiência pessoal, consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo em tantas maneiras diferentes. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões da montanha, que têm quase 22 centímetros, em uma caixa. De vez em quando, eles decidirão quando, eles levam uma picada do escorpião, todo o seu sistema neurológico vai sacudir e vai continuar por 24 horas até 48 horas, não vai lhe deixar dormir, só vai lhe manter acordado. E entre a dor e o prazer, há muita pouca distinção, uma vez que o sistema neurológico se torna confuso. Sabe, a flor da pele, de uma certa maneira, você pode transformá-la em dor, você pode transformá-la em prazer conscientemente. Então eles vão chorar, eles vão rir, eles vão chorar, eles vão rir, eles passarão por isso durante 20 a 48 horas, porque eles estão usando o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico. Então, tendo dito isso, em algum lugar, certas criaturas têm um pouco mais de acesso a essas coisas. Elas podem não ter acesso à consciência, mas onde há acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso. No meu entendimento, ou melhor dizendo, a minha suposição é que elas são capazes de diferenciar aquelas criaturas ou aqueles corpos que tenham uma quantidade muito pequena de reverberação nelas. Onde há menos reverberação, é como se houvesse um pouco de vácuo para elas. Então elas são atraídas em direção a isso, e ao mesmo tempo elas não machucarão isso, sabe, aquele tipo de reverberação, porque elas se sentem muito passivas. Tem um vídeo onde estou segurando uma cobra real, não pela cabeça, mas no corpo, não é uma naja de estimação ou algo do tipo. Nós tínhamos capturado ela 2 ou 3 dias antes de ser filmado lá, e a cobra real, se ela lhe morder, você tem de 6 a 8 minutos de vida, é isso? Ela tem veneno suficiente para matar um elefante, mas ela não morderá? Se você mostrar um pouco de ansiedade, ela morderá você. Se você estiver absolutamente calmo, ela não lhe tocará porque ela age de acordo com a reverberação que você gera. Um pouco de fermentação adiciona combustível ao que já existe? Alguma fermentação multiplicará o bioma intestinal? Se você fermentar além de um certo ponto, então isso criará um bioma por si só, não auxiliando o seu bioma. Eu sei que este é um terreno perigoso para caminhar no mundo ocidental. Estas são as piores coisas para se comer. Qual é o efeito das comidas fermentadas na capacidade de percepção de uma pessoa? É algo que deveríamos evitar em certos casos? Um estudo recente mostrou que, na verdade, as pessoas que comem uma grande variedade de comidas fermentadas, comparadas a um grupo que otimizou a ingestão de fibras, o grupo com múltiplos componentes de comida fermentada tiveram um melhor ecossistema intestinal e menos sinais inflamatórios com isso. O que eu recomendaria a todos é que, tão importante quanto seguir uma dieta predominantemente baseada em plantas, é incorporar diversas comidas fermentadas. Veja, qualquer fermentação de origem animal,
Quando digo fermentação de origem animal, há culturas onde a carne é fermentada. Literalmente, apodrecimento é considerado gourmet. Há partes do mundo onde se come assim. Esta é a pior maneira de se comer, mas nessas culturas se tornou gourmet porque essas eram culturas que estavam em frio extremos ou isoladas do resto do mundo por longos períodos do ano. Se eles quisessem comer, eles tinham que aprender a comer e apreciar carne apodrecida, senão eles provavelmente estariam mortos naqueles tempos. Da mesma maneira, eu sei que este é um terreno perigoso para caminhar no mundo ocidental. Queijo, que também vem desse tipo de coisa. Quando o inverno chegava, as pessoas não tinham nada para comer, para manter suas calorias, a única maneira era o queijo. Todas essas são as piores coisas para se comer, se você me perguntar, se você estiver pensando em percepção. Quando olhamos para a percepção, a maneira de se olhar para ela é qualquer coisa que torne seu corpo pesado e opaco em sua experiência, que faça você sentir que seu corpo está se arrastando para digerir isso, não é bom para a sua percepção, porque o corpo é feito assim. Se qualquer atividade exige muita energia e esforço, as outras atividades irão diminuir, é simples assim. Suponha que você esteja usando seu celular para assistir a muitos vídeos. Quando você quiser fazer uma ligação, não tem mais energia, a bateria acabou. É exatamente assim. Você usa demais em um nível, o outro nível cai. Então, para manter o processo digestivo como um processo de sobrevivência, para mantê-lo onde ele deveria estar, nada mais, nada menos, isso é importante. Alguma fermentação multiplicará o bioma intestinal de várias maneiras. Então, no que diz respeito à questão da comida fermentada, ela deveria estar sob seu controle. Por exemplo, no sul da Índia, uma substância fermentada que é consumida diariamente no café da manhã é o idli, a dosa. Se você for para o norte de Bangalore, nós não o tocaremos, pelo menos eu não toco, porque primeiramente o idli parece uma bola de golfe. No sul, o idli parece uma flor. Conforme você vai para o norte, ele se torna uma bola de golfe e você poderia brincar com ele. E eles não sabem como fermentar. Sempre fermentam demais. Então, no sul, está se tornando difícil lá também. Do contrário, toda mulher em casa saberia. Ela apenas tocaria com um mindinho assim. Não, isso não pode ser usado. Elas simplesmente saberiam. Ou, se você não for muito sensível, se você cheirá-lo, se passar de um certo ponto, você saberá que está fermentado além de um ponto onde você não deveria comer. Então, esse tipo de coisa fermentada sempre oferecemos às nossas plantas que estão brotando, porque elas brotam melhor quando recebem essa massa fermentada. Mas uma vez que percebemos que está fermentado demais e não comemos, a próxima coisa é a coalhada, ou o que vocês chamam de iogurte. Ela é fermentada somente durante a noite, deve ainda estar doce. Se começar a ficar azeda, um pouco de acidez é aceitável. Se passar desse ponto, nós não comemos. Porque se você fermentar além de um certo ponto, ela criará um bioma por si só, não auxiliando o seu bioma. Um pouco de fermentação adiciona combustível ao que já existe, que seu estômago ou seu canal alimentar é a fermentação. Mas fermentação é uma certa cultura, certo? Essa é a palavra certa, doutor? Sim. É uma cultura. É uma certa cultura. Então você quer cultivá-la de uma certa maneira que seja benéfica para você? Não simplesmente cultivá-la de qualquer maneira. Se seu estômago se sente como uma fábrica de cerveja, então o quê? Você está falando sobre percepção? Se você está falando sobre percepção, seu estômago deveria enviar sinais para se tornar mais e mais alerta e afiado? Se te faz ficar assim, então onde está a percepção? Então uma coisa é, qualquer comida de origem animal que seja fermentada, nós normalmente não comemos de jeito nenhum. Se você precisar comer um pouco de coalhada, mas que seja fermentada só durante a noite, de 6 a 8 horas. Se for verão, somente 4 ou 5 horas. É assim que fermentamos muito cuidadosamente. Se as pessoas quiserem ter uma refeição às 13 horas, em uma tarde de verão, elas a fermentarão de manhã às 8 ou 9. Porque as temperaturas estão altas, se forem estações mais frescas, elas a fermentarão um pouco antes de ir para a cama à noite e no próximo dia estará pronto. E essa coisa fermentada, como você a trata,
Hoje em dia isso se perdeu e as pessoas em minha mesa, estou sempre tentando trazer um pouco de sensibilidade para isso. Nas nossas casas, se há uma coalhada que acabou de ser feita, você não pode simplesmente colocar uma colher assim, você tem que gentilmente pegar por um lado, sempre nos diziam, está viva, você tem que tratá-la gentilmente. Pegue apenas de um lado e use, porque é vida, está vivo. Você não pode simplesmente mergulhá-la assim e colocá-la. Veja, os Estados Unidos da América têm muito a fazer. Eu compreendo o motivo de ter se tornado assim, porque é uma questão de 200, 250 anos. Quando eles chegaram, as pessoas chegaram aqui em uma terra selvagem, sentavam-se e comiam onde quer que fosse, elas ficavam de pé e comiam onde quer que fosse. Mesmo hoje elas estão fazendo isso, mas não precisam. Eles alcançaram um certo nível de educação, civilização, riqueza, agora devem fazer o que é melhor para elas. Vou te contar minha experiência. Um dia eu estava dirigindo em Washington, D.C., no distrito comercial, não na parte política, na parte onde os CEOs e advogados e outros estão. Não sei o que essas pessoas são, talvez CEOs, todas jovens com menos de 35 anos de idade, todas jovens, obviamente do tipo de pessoas da Ivy League. E olhando para a roupa delas e como elas são muito bem de vida. Estão todas em pé do lado de fora, isso é por volta das 12h30, 12h45, acho que é a hora do almoço para elas. E tem um carrinho, talvez seja não sei, um cachorro quente, ou alguma parte de cachorro, ou parte de vaca, algo está sendo vendido. Todos os homens e mulheres, muito bem vestidos, estão todos de pé, segurando a comida nas mãos, comendo, abocanhando a comida com voracidade. Eu vi isso e lágrimas vieram aos meus olhos. O que aconteceu com essas pessoas? Elas são bem de vida? Pelo menos elas podem se sentar no chão e comer apropriadamente? Não, elas estão abocanhando a comida de uma maneira que nem mesmo um animal selvagem comeria? Isso não é bom? Sim. Como você come algo é tão importante quanto o que você come, porque você e a comida não são duas coisas separadas. Seu corpo, a comida que você come, o solo em que você caminha, a água que você bebe, o ar que você respira, esses não são diferentes de você? É a mesma coisa aqui? Está apenas nos dando uma experiência individual? Se você tratá-la com tanto amor como você trata seus filhos, se você não consegue ver isso como divino, pelo menos se você tratá-la com tanto amor quanto você trataria seus filhos, ela faria coisas fantásticas para você. Como que o sucesso se parece? O que é preciso? O ser humano veio com um senso tão aberto de possibilidades. Aqueles comprometidos em serem bem-sucedidos em qualquer coisa que estiverem fazendo, um importante aspecto de suas vidas é que é isso que o faz atravessar tantos limites em sua vida, tantas barreiras em nossas vidas. Isso aconteceu na sua escola, talvez depois na sua universidade, depois no seu trabalho. Está acontecendo com as pessoas, talvez não com todas, mas com uma grande parte das pessoas. Seu compromisso com o sucesso é fraco. Elas querem ser bem-sucedidas, elas darão 3 passos. Então, algo um pouco interessante acontece aqui, elas vão aqui, vão ali, vão para lá. Ei, eu quero viver. Seu compromisso com o sucesso é fraco? Ou as situações em volta delas, de algum modo, sabe, as situações podem lhe impedir de fazer o que você está fazendo muito facilmente. Muitas vezes isso acontece com todo mundo. Mas, quando isso acontece, as pessoas enfraquecem o seu compromisso com o sucesso. Talvez fisicamente, elas se sentirão um pouco fracas, elas enfraquecerão o seu compromisso com o sucesso. Talvez suas emoções se dispersem um pouco, elas enfraquecerão seu compromisso com o sucesso. Isso é muito importante nesse momento. Por mais que demore esse vírus,
Você deve sair dessa bem-sucedido. Isso significa que você deve permanecer vivo. Essa é uma parte importante. E o compromisso de permanecer vivo não deve ser enfraquecido, não importa o que aconteça. Alguém muito querido por nós faleceu, o mais importante de tudo é nós devemos viver. As pessoas ao nosso redor estão todas doentes. O mais importante de tudo é estarmos saudáveis para cuidar das pessoas à nossa volta. Então, nosso compromisso com o sucesso não deve enfraquecer, porque há um drama social acontecendo, ou um drama fisiológico, ou um drama psicológico, seja lá o que estiver acontecendo. Seu compromisso com o sucesso não deve enfraquecer. Isso é que o faz atravessar tantos limites em sua vida, tantas barreiras em nossas vidas. Então, com o que o sucesso se parece? O que é preciso? Você tem que entender, aqueles que tiveram alguma conquista significativa em suas vidas, eles não... Você sabe, eu não quero usar nenhum exemplo pessoal de ninguém. Estou tentando evitar as coisas óbvias que estão vindo à minha mente. Bem, sabe, eu conheço famílias e amigos que sempre fazem sua refeição matinal na mesma hora. E depois do desjejum, é claro que eles têm que tomar café. Depois do café, é claro que eles têm que acender um cigarro e se sentar tranquilo, porque eles estão tentando ficar em paz. E então vão trabalhar, voltam para casa exatamente na hora do almoço, almoçam, descansam 1 ou 2 horas, dormem, depois ao entardecer bebem um chá e fumam, e então voltam para o trabalho. E às 20, 20h30 eles estão de volta em casa para jantar e depois talvez outras coisas, bebida, isso e aquilo e o que seja. Bem, essa é a prioridade deles. Tudo bem, não estou reclamando que não deveria ser assim, mas aqueles que tiveram muito sucesso, seja na música, no esporte, na arte, nos negócios, no processo espiritual, não importa no que, essas pessoas nunca sabem quando comeram, quando dormiram, quando tiveram o descanso da tarde. Eu não tenho visto tal coisa em minha vida. Então, aqueles que estão comprometidos em serem bem-sucedidos com o que quer que estejam fazendo, um aspecto importante de suas vidas é que eles não estão se acomodando onde quer que seja um pouco confortável, porque o conforto vai acontecer quando eles te descerem até o túmulo. Você fica muito confortável, sabe? Você já viu como eles estão confortáveis? Uma vez que eles morrem, se você joga eles lá, eles estão confortáveis. Se você os descer, eles estão confortáveis, até mesmo se você os queimar. Sim ou não? O conforto chegará. Nesse momento, se trata de garantir que haja uma profundidade de experiência e que haja uma atividade impactante, porque se eles tivessem dado a você uma quantidade ilimitada de tempo, você poderia fazer todas essas coisas, nada de errado, eu não sou contra elas. Mas eles lhe deram tão pouco tempo, com um potencial tão tremendo de ser humano. Esse é o problema. Se a criação o tivesse feito como uma minhoca, não estou dizendo que tenha algo de errado com uma minhoca, é só que é um potencial unipolar, ela só pode fazer aquele tanto. Uma minhoca não pensa em subir em uma árvore, porque ela sabe que será pega pelos pássaros. Ela nunca tem tais aspirações. Ela só quer reciclar a terra. Sabe, ela é benéfica para tantas outras vidas, inclusive para nós. Mas seu objetivo é muito claro: comer, se reproduzir e morrer.
objetivos muito claros. Esse propósito, para que se cumpra, ela se esforça. Eu não acho que ela durma à tarde. Eu não acho, porque por muitas tardes eu tenho visto minhocas todas vigorosamente ativas. Mas o ser humano veio com potenciais demais. Por causa disso, é preciso um certo nível de empenho para que um ser humano esqueça o mundo, para que você se considere bem-sucedido. Se sua ideia de sucesso é que você está se saindo um pouco melhor do que o seu vizinho, eu chamo isso de doença, isso não é sucesso. Você está feliz que seu vizinho está pior do que você? Isso é doença ou sucesso? É doença. Mas, de alguma forma, você se sente pleno com o que você está fazendo? Vamos considerar isso um sucesso por enquanto. Não importa se você é melhor do que alguém ou pior do que alguém, essa questão não deve nem mesmo surgir na sua mente. Mas, de alguma forma, você sente que está fazendo pleno uso de si mesmo e existe uma certa sensação de contentamento em sua atividade? Bem, se você é capaz de simplesmente fechar seus olhos e simplesmente se sentar sem nenhuma atividade, isso é fantástico. Mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso nesse momento, nos estados em que você se encontra. Você não pode simplesmente fechar os olhos e ficar quieto. Em vez de estar ocupado, você se tornará preocupado. Isso não significa que você está melhorando, significa que você está regredindo de algum modo. O problema acerca desse sucesso é: as pessoas sempre fazem julgamentos, eu fiz isso, fiz aquilo, talvez isso não funcionou, talvez seja um erro, isso é um erro. Não existe tal coisa na vida. Veja, em algum momento você foi um macaco, certo? Ei, isso não fui eu, foi aquele inglês, sabe? Charles Darwin disse que vocês eram todos macacos. Em algum momento você foi macaco, apenas há pouco tempo atrás. Foi um erro que você cometeu, o de ter sido um macaco? Ou foi apenas um certo estágio de evolução? Isso foi um erro ou foi apenas um certo estágio de evolução? Da mesma forma, desde que você nasceu, porque como ser humano você nasceu, em grande parte não formado, ao contrário de outras criaturas. As outras criaturas, se elas apenas Se o alimento for providenciado, elas sabem o que fazer com suas vidas. Porque o ser humano veio com um senso tão aberto de possibilidades. Você veio não formado, você não veio pronto. Você tem que se autoconfigurar. Diferentes pessoas jogam diferentes tipos de bolas em você. De todas as partes, seus pais, seus professores, a escola, os vizinhos e a sociedade e o mundo atiram todo tipo de coisa em você. Reunir toda essa lama e fazer de si mesmo algo que vale a pena é tarefa sua. Esse é o seu sucesso. Não importa que alguém pense que você vale a pena ou não, você sente que é uma vida que vale a pena? Bom o suficiente, por enquanto. O mundo pode não reconhecer, não importa. Mas você sabe, você vale a pena? Muitas vezes, no meu dia a dia, o medo me impede de fazer pequenas coisas e coisas maiores. Medo de falhar, talvez o medo da rejeição às vezes. Como superar esse medo? You cannot overcome something which does not exist. Você não pode superar algo que não existe. Neste momento você está com medo? Neste momento. Que eu talvez diga algo que seja nocivo? É esse o medo? A todo momento de sua vida você está com medo? Não. Então, quando você não está com medo, simplesmente permaneça assim. Porque, para criar o medo, você tem que usar uma imaginação excessiva. Para não ter medo, você não precisa fazer nada. O medo está ocorrendo
por excesso de imaginação, coisas que não aconteceram, que você está criando. O que talvez esteja acontecendo em sua mente acontece em milhares de formas diferentes. E muito provavelmente nunca acontecerá. As coisas que você já teve medo, pegue 100 coisas que você já teve medo. Provavelmente 99 delas nunca aconteceram, não é mesmo? Sim. Portanto, seu medo é sempre sobre o que não existe. Não se pode lutar ou não se pode superar aquilo que não existe. Podemos superar algo que existe? Você não pode superar o que não existe. Só temos que abandonar esse esforço. Desfrute do medo, afinal de contas ele é criação sua. Você gosta de filmes de terror? Sim. Quero dizer, você está dizendo não, mas está produzindo-os. Só que eles não estão ganhando dinheiro, só isso? Medo significa que você está produzindo filmes de terror em sua mente. Ninguém mais está disposto a assistir. Isso é ruim para o produtor. Mas você está produzindo-os. Portanto, produza algo diferente. Produza uma comédia, uma história de amor, um suspense. Tente e veja, hoje. Apenas se sente, produza uma história de amor, um suspense, uma comédia, 5 filmes de 5 minutos que você faça em sua mente, de verdade. Comece a usar sua mente de forma diferente. É só que entrou em seu padrão. É só que entrou em seu padrão criar apenas filmes de terror o tempo todo. Você já assistiu a filmes de terror o bastante, eles são chatos. Crie algo diferente. Não quer dizer que, se você produzir esses filmes, essas coisas irão acontecer em sua vida. Ainda assim, pode ser que elas não aconteçam. Ao menos você desfruta do filme. Na realidade, pode ser que isso não aconteça, e daí? Pelo menos você desfruta daquilo que está acontecendo em sua mente, se não puder desfrutar do que está acontecendo no mundo, não é mesmo? Esse tanto de privilégio todo ser humano merece, não é mesmo? Mesmo que o mundo não seja gentil com ele, pelo menos sua própria mente deveria ser gentil com ele, então produza alguns bons filmes. No último 1/4 da noite, a glândula pineal está no mais alto nível de secreção. Isso significa que você pode se estabilizar? Existem pesquisas substanciais a esse respeito. Então, isso é identificado como o Brahma Muhurtam, ou a hora do Criador. Você pode se tornar do jeito que você deseja ser. Dentro do sistema humano, por causa da natureza, da relação do planeta com o Sol e a Lua, certas coisas estão acontecendo no sistema humano. O que é considerado como o último 1/4 da noite, consideramos do pôr do Sol até o nascer do Sol como noite. O último 1/4 da noite, nesse horário há alterações fisiológicas, mudanças acontecendo no sistema. Eles até descobriram que, mesmo o material residual no seu corpo, como sua urina, por exemplo, nesse horário, ela possui qualidades que não tem em qualquer outra hora do dia. Há pesquisas substanciais em relação a isso hoje em dia. Assim, todo o corpo está em uma certa atmosfera propícia. Há uma produção natural do que é chamado de melatonina, que é uma secreção da glândula pineal. Assim, a glândula pineal está no maior nível de secreção no último 1/4 da noite. Então queremos fazer uso disso. Então, a qualquer momento, entre 3h30 e 6 horas, ou 5h30, ou qualquer que seja o horário do nascer do Sol, isso é considerado Brahma Muhurtam, porque sua glândula pineal está em seu nível mais alto de secreção. Isso significa que você pode se estabilizar. Na medicina moderna, isso é visto como um estabilizador de humor. Bem, eu tenho falado sobre estar tranquilo. Estar tranquilo significa que você não é uma flutuação, você está tranquilo. Isso está acontecendo naturalmente a uma certa hora. Nessa hora, as pessoas querem sentar-se e fazer seus processos espirituais para que consigam o melhor benefício. Então, isso é identificado como Brahma Muhurta.
ou a hora do Criador. Ou você pode olhar para isso desta maneira: é uma hora em que você pode criar a si mesmo. Você pode se tornar o que você deseja ser. Assim você se torna Brahman de manhã, de modo que você se tornará da maneira que você deseja ser.